Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Que bom que você está aí conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Que Deus possa falar conosco no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um momento, ó Deus, onde podemos nos reunir, ó Deus, com a nossa família, ó Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a agradar o teu coração, nos ajuda, Senhor, através da tua palavra, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, que possamos ser, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. É isso que nós queremos, Deus. Nós queremos cumprir o propósito ao qual nós fomos chamados nessa terra. Por isso nós contamos com o Senhor, contamos com a tua presença, contamos com a tua direção no nome de Jesus. Fique conosco, Espírito Santo. Obrigada por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Davi, né? As vitórias e as derrotas de um homem de Deus, mostrando para nós que Davi não era um super-homem, né? Davi era um homem como nós. Davi era um ser humano, né? E assim como ele teve vitórias e teve derrotas, né? Mas uma coisa muito interessante que eu creio que todo mundo, quando ouve falar sobre Davi, lembra, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que bacana, né? Um homem simples, um homem como eu e você, mas um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu acho interessante, já falei isso na escola dominical, já falei em algumas vezes que eu preguei, que a Bíblia é tão maravilhosa e ela é para nós, é para mim e para você, né? A Bíblia não esconde, né, os erros de ninguém, a Bíblia não esconde os defeitos do ser humano, pelo contrário, né? A Bíblia revela quem nós somos e que nós precisamos de Deus. E outro interessante é que a Bíblia mostra também que esses seres humanos falhos, né, cheios de defeito, podem agradar a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, assim como ele fez com Davi. Então, assim, a gente, né, sabe a história de Davi. Eu acho que toda criança, né, quando começa a entender e vai para a escolinha dominical, é uma das histórias marcantes, né, é sobre a história de Davi. E nós vamos falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, lá em Atos 13, 22, diz assim, e quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que bacana, né? Davi, né, foi levantado como rei, e era segundo o coração de Deus. E o próprio Deus dá testemunho sobre Davi, né? Ele é varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Imagina nos dias de hoje, Deus dando testemunho ao meu respeito e ao seu respeito, né? Sandra, mulher segundo o meu coração, mulher que tem feito a minha vontade. Olha que bacana, né? Eu quero ser chamada assim. Mas para isso eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me entregar nas mãos do Senhor. E é isso que eu tenho feito, eu tenho orado e pedido a Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar com o Senhor, me ajuda. Sei que tenho falhas, mas eu sei que o Senhor é aquele que me escuta, aquele que me chamou para cumprir e fazer a tua vontade, né? Então, é isso que eu quero falar conosco. Hoje nós vamos bater esse papo, né? Falando que eu e você, nós podemos ser também chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Fazer a vontade de Deus é o segredo de todo projeto bem-sucedido. Então, se quer ter uma vida bem-sucedida, o projeto é fazer a vontade de Deus. Você quer, né, que seus planos sejam bem-sucedidos? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Então, o segredo é fazer a vontade de Deus. Será que nós temos feito a vontade de Deus? A gente vai, né, pedir ao Senhor todos os dias. Isso tem que ser uma prática nossa. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, me ensina os teus caminhos. Então, vamos lá. Nós sabemos que Davi, né, olha a genealogia de Davi. Davi veio de uma mulher estrangeira. Se você olhar, né, Ruth, né, ela se casou com Boaz e teve Obed, que gerou Jessé,
e Jessé gerou a Davi. Então, olha aqui, era uma mulher estrangeira, né? Então, assim, a nossa genealogia, o nosso passado não vai interferir naquilo que Deus tem para nós se nós nos colocarmos à disposição de Deus. O seu passado, você pode ter o passado que foi, mas Deus te chama hoje, Deus te faz de você uma nova história, como fez com Ruth, né? Ela era uma moabita, no entanto, ela entrou para a genealogia de Jesus. E Davi, né, entrou para a genealogia de Ruth, né? Ruth, Obed, que gerou Jessé, e Jessé que gerou a Davi. Então vamos lá, Ruth 4, 22, né, que diz sobre a genealogia de Davi. Os judeus, eles têm essa preocupação da genealogia, né? Até que o brasileiro não tem essa preocupação, mas tem muitos países lá fora que tem essa preocupação. Às vezes aqui no Brasil eu já ouvi, né? Você é da... Às vezes você já ouviu isso também. Você é de qual família? Ah, sou da família dos Rodrigues, sou da família dos Oliveira, sou da família dos Mouras, né? Então, assim, tem uma coisa bacana, né? Que a nossa genealogia abre portas, né? Mas eu quero te dizer que a genealogia de Jesus na sua vida faz toda a diferença, né? Então, qual que é a sua genealogia, né? Eu sou da genealogia de Jesus, ele me enxertou, ele me escolheu como filho, ele me adotou como filho e hoje eu faço parte da família de Deus. Isso é fantástico, né? Saber que mesmo o nosso passado não sendo muito bom, quantas histórias ruins a gente tem visto na televisão, né? Esses dias mesmo eu vi uma mulher, ela ficou sabendo que ela é filha de um cantor famoso que já morreu. Imagina, ela falou assim, mas eu queria ter sabido disso antes. Minha mãe escondeu de mim. Olha que triste, né? Ela queria saber quem que era o pai dela antes, mas o pai dela já morreu hoje. Aí vem aquela briga de herança, aquela coisa toda, né? Mas sabendo que nós podemos fazer parte dessa genealogia de Jesus, né? Nós somos irmãos, né? Olha, a Bíblia diz que eu sou herdeiro, nós falamos isso no outro dia. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. A nossa genealogia, Deus fez uma nova história para nós, né? Então vamos falar aqui de Davi, porque nós vamos falar que ele foi um homem como eu e você, mas ele teve uma história, né? Uma história que o próprio Deus pôde testemunhar a respeito dele, homem segundo o meu coração. E é isso que eu quero que eu e você possamos entender e ter esse prazer, né, de que Deus possa olhar para nós e falar, você é segundo o meu coração. Você não quer ser chamado assim? Eu quero, né? Isso é muito bom, isso faz toda a diferença. Então vamos lá. Nós sabemos que Davi, ele era o filho caçula, né? Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha que interessante, né? Os filhos mais velhos faziam parte do exército de Saul, né? E Davi? Davi era simples um pastor de ovelhas. Ele simplesmente, né, voltava para o acampamento, ele seguia os mais velhos, mas ele voltava sempre para o acampamento para cuidar das ovelhas. Ele vinha cuidar das ovelhas e apacentar as ovelhas do seu pai. Davi era o ungido de Deus, né? Mesmo sendo caçula, mesmo ninguém dando nada por ele, né? Mas ele era ungido de Deus. Um dia, o que aconteceu? Então Jessé mandou chamá-lo e veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja. E unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós sabemos da história, né, que Saul era rei de Israel, mas Saul começou a fazer coisas que não estavam agradando o coração de Deus, né? E ele falou assim, eu vou colocar outro no lugar de Saul. Olha, nós cantamos uma música do Fernandinho que fala que
que se a gente não fizer as coisas para o Senhor, simplesmente Deus levanta outras pessoas e fica no nosso lugar, né? Que não passa essa geração, né? A música fala sobre isso, que não passa essa geração, mas que eu seja a geração que o Senhor escolheu e eu possa fazer a tua vontade, né? Então aqui nós vemos que Saul começou a desviar os seus caminhos, né? E Deus simplesmente levantou outra pessoa, levantou Davi para ficar no lugar dele. E aí ele fala com Samuel, Samuel, vai lá na casa de Jessé, você vai ungir, né? Aquele que está no meu coração, aquele que vai ser, vai fazer a minha vontade, né? Aquele que tem, varão conforme o meu coração, vai lá. E quando chegou na casa de Jessé, não sabemos da história, né? Ele pensou que era quem sabe o Eliabe, quem sabe era o Abinadab, quem sabe era o Samar. Não. Mas Deus falou assim, Samuel falou assim, não tem mais ninguém? Que estava cuidando das ovelhas, então chama, né? E era esse, né? Era Davi, tão pequeno ainda, tão novo, né? Mas Deus o chamou, né? Então Deus tinha um plano específico na vida de Davi, porque ele abriu seu coração. Nós vamos ver por que ele era homem segundo o coração de Deus. É isso que eu e você temos que ter em mente, né? Para sermos considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então vamos lá. Davi, um homem que confiava em Deus. Então a gente já vai começar a ver por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que confiava em Deus. Você confia em Deus? Você tem colocado toda a sua vida nas mãos de Deus? Então vamos lá. E Davi disse aos filisteus, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui nós vemos quando ele foi, né, levar comida lá para os irmãos dele que estavam na guerra, chegou lá, ele viu aquele gigante desafiando, né, o Deus de Israel e o exército de Israel. E ele falou, não pode ser, não pode ficar dessa forma. E os irmãos deles estavam lá, porque os irmãos deles eram homens de guerra, eram treinados nas batalhas, né, com o exército de Saul. Só que quando ele viu que o gigante estava desafiando a Deus de Israel, e o exército de Israel falou, não vai ficar assim não, né? E ele vai e fala assim, eu vou contra esse gigante. Não pode. Imagina a cena. Começa a pensar, né? Davi, tão pequeno ainda, tão novo, vamos dizer assim, né? E ele vai, e ele se levanta, ele fica com muita raiva e ele fala, você vem contra mim, né? Quando ele aparece, fala, não, eu quero ir. Saul vai lá, veste aqueles aparatos, né? A lança, ele dá para ele um escudo, dá para ele um capacete, ele não está conseguindo nem mexer, né? Fala, não quero isso não. E ele simplesmente atravessa o rio e pega 5 pedrinhas, né? Põe na funda e ele vai e o gigante ainda fala assim, você que vem contra mim, né? Você não é ninguém, vamos dizer assim, né? E ele pega aquelas pedras, né? E ele começa aquela pedrinha e começa a rodar e ele fala assim, você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, Davi era um homem que confiava em Deus. E é isso que fazia a diferença, né? Davi era um homem de conquistas. Olha lá no 2 Samuel, diz assim, eu vou ler só uma frase do último versículo 5, do capítulo 8, a parte B do versículo 5 diz assim, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Gente, é tão legal quando a gente vê, né, na Bíblia, né, homens e mulheres fazendo a vontade de Deus. Com José acontecia a mesma coisa. Quando você lê lá a história de José, sempre fala assim, e Deus era com José em tudo que ele fazia, e Deus abençoava José por onde ele ia. E aqui também, né, Davi, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. O Senhor tem te dado vitórias, você pode olhar isso. Quantas vezes Deus tem dado vitórias? Mas Ele muitas vezes não dá mais porque nós não estamos olhando para Ele. Nós não estamos buscando, nós não estamos confiando nele. Mas Ele está sempre pronto a nos abençoar. E quando nós nos colocamos cada dia mais na presença do Senhor, nós podemos ver as vitórias que Ele tem nos dado, né? E é assim que Ele quer, nós queremos, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor e nós vamos ver tanta coisa acontecendo, né? A gente sempre fala aqui dos missionários, né? Porque quando nós nos colocamos na vontade de Deus, gente, os nossos olhos se abrem para os milagres.
Muitas vezes nós não vemos os milagres porque os nossos olhos estão tampados. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o nosso entendimento, né? Tem cegado os nossos olhos para que a gente não veja a luz, não veja o livramento, não veja as bênçãos do Senhor. Eu quero te convidar a pedir ao Senhor para abrir os seus olhos e você vai ver tantas maravilhas que Ele tem feito na sua vida, né? Nós precisamos seguir alguns passos que Davi seguiu, né? Confiar no Senhor, buscá-lo, acreditá-lo, né? E simplesmente colocar na presença dele para servir ao Senhor. Nós vamos ver também que Davi, como nós vimos aqui, era um homem de conquista, Deus abençoava ele em tudo. Nós vemos aqui que o fim do reinado de Davi foi próspero. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E ele queimou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém, né? Então nós vemos aqui que até no final dele, ele foi bem sucedido, né? E Deus, a ponto dele, ele queria até construir um templo para Deus. E Deus falou com ele assim: não vai ser você que vai construir, mas eu vou levantar na sua geração, né, o seu filho, ele vai construir o templo para mim. Então assim, não faltou sucessor para Davi, né? Então nós vamos ver aqui que Deus abençoava Davi. Vamos lá, em 1 Samuel 13, vou ler aqui que já está escrito aqui para adiantar, que diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que palavra triste, né? Essa palavra aqui de Deus para Saul: olha, porque você não fez o que era correto, porque você não andou nos meus caminhos, eu vou estar te tirando do trono. Eu já tenho um sucessor para você, eu já tenho alguém que eu vou colocar no seu lugar. Que não venha acontecer isso conosco, que Deus não tire, que a gente não venha sair do nosso posto naquilo que Deus nos colocou e levante outra pessoa. Não, que nós possamos ir até o final, que nós possamos, aqui, nós sabemos que aqui Saul, ele foi tirado do posto dele, mas Davi não, Davi morreu já com idade avançada e Salomão, né, tomou o lugar dele, né, assumiu o lugar dele. Então, nós vemos aqui que palavra triste, né? Deus falando para Saul: porque você me desagradou, porque você não fez o que era para fazer. Então, eu já tenho outra pessoa para colocar no seu lugar. Irmãos, não deixa Deus levantar outra pessoa no seu lugar para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Isso também serve para mim, que possamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, que eu possa fazer aquilo que está no teu coração até o fim, né? Em 1 Samuel 16 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, né? Isso quando ele foi lá ungir Davi. Acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Olha que privilégio, né? Olha, nós não vamos sentar à mesa para comer enquanto ele não vier, né? Isso é honra, isso é honra. Deus estava honrando Davi, mesmo ainda pequeno, mesmo ainda sem ser oficial, né? Mas ali ele estava ungindo ele: nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não vier. Então mandou ele buscar, mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é, ou seja, é esse que eu quero, né? Esse mesmo, pode ungir ele, pode ungi-lo, né? Para fazer aquilo que ele tem para fazer, porque é esse que eu quero na minha obra. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo e ungi. Davi começou bem a sua carreira, teve alguns tropeços, no entanto buscou a Deus, colocou-se de pé novamente e terminou seus dias bem na presença do Pai. Aprendemos com isso que fazer a vontade de Deus é o segredo para ter uma vida bem sucedida. Então, uma das coisas para a gente ser bem sucedido na vida, né, é fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Davi dormiu com seus pais,
seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, tá? Em 1 Reis 2:10. Que cada um de nós saibamos, né? Cada um de nós saiba reconhecer, também reconhecer os erros, arrepender-se deles e confessá-los, pois somente assim teremos cumprido a nossa missão existencial. Olha que bacana. Deus não esconde, né, o erro de Davi. Mas a gente vê que Davi foi um homem que se arrependia, um homem que era humilde, um homem que se humilhava na presença de Deus. Isso trazendo para mim e para você, porque se Davi fosse aquele cara que não tivesse erro nenhum, que Davi fosse esplêndido, que Davi não fosse diferente, a gente falava assim, mas também, né, Davi não chega aos meus pés, então não tem chance, não tenho chance. Não, aqui está mostrando que Davi teve erros, mas ele arrependeu, ele buscou o Senhor, ele não deixou as coisas de Deus de qualquer maneira, ele buscava o Senhor, né? Ele se humilhava, por isso Deus agradou de Davi. Então esse é um dos segredos para a gente agradar o coração de Deus. Conscientizar-se que fazer a vontade de Deus é o segredo de todo o projeto bem-sucedido. Compreender que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que ele fosse isento de falhas, né? É isso que eu estou falando para mim e para você. Somos cheios de falhas, né? Quantas vezes nós desanimamos, mas nós temos que olhar, erguer os nossos olhos para Deus, confiar no Senhor e falar, Deus, não deixa que eu venha me prostrar, não deixa que eu venha errar como Saul errou, mas que eu venha fazer somente a tua vontade. Isso faz toda a diferença, né? Nós vemos aqui tantos acontecimentos, né? Tantas coisas que aconteceram na vida de Davi. Vamos lembrar aqui, né? Vamos passar aqui. Davi pequenininho, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era obediente, né? Uma característica bacana de Davi. Então vamos lá. Samuel unge Davi como o próximo rei. Então são algumas coisas que marcaram a vida de Davi, né? Aí, olha que interessante, primeiro ele foi ungido a rei, mas ele ficou caladinho, ele continuou ali cuidando das ovelhas, né? Um dia ali, né, Davi é chamado para ser o músico de Saul, né? Saul, ele ficava endemoniado, ele ficava com problema ali, e Davi, ele disse, eu não conheço um homem que toca harpa, e Davi foi ali tocar harpa e abençoar a vida de Saul. Olha que bacana, né? Quanta coisa aconteceu na vida de Davi. Davi enfrenta e derrota Golias, né? O primeiro, não o primeiro, né? Porque ele já tinha matado, né? Ele até falou com Saul, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado leões, ele já tinha enfrentado, né? Várias dificuldades que trouxe mais segurança na caminhada dele. Muitas vezes Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para que a gente seja fortalecido, para que a gente cresça, para que a gente faça coisas melhores. A gente vai, não, eu já venci aquele lá, eu vou vencer esse também, eu vou vencer essa batalha também, mas que a gente não venha desanimar, né? Nós vemos aqui, Saul dá início à perseguição de Davi. Gente, como ele foi perseguido! Como ele foi perseguido? Muitas vezes nós pensamos assim, eu sou perseguido, pessoas não gostam de mim, pessoas fazem isso comigo, né? Seja na minha família, seja nos meus amigos. Mas olha, Davi passou por isso, Davi passou por essas dificuldades, mas ele continuou firme, né? Nós vemos aqui que Davi se casa com a filha de Saul, né? Foi um episódio grande na vida de Davi também, né? Quando ele ganhou lá aquela batalha, Saul falou, olha, se alguém matar esse gigante, vai ser o meu genro, né? Então, nós estamos falando de alguns acontecimentos na vida de Davi. Davi foge para Nob e vai ter com o sacerdote Aimeleque, né? Está lá em 1 Samuel, eu não vou ler, depois você pode ler 1 Samuel 21, de 1 a 10, né? Foi uma experiência que ele teve de encontrar com o sacerdote. Davi torna-se rei de Judá. Olha, ele agora era rei de Judá. Vamos ver o que aconteceu mais com Davi. Davi é constituído rei de todo Israel, né? Quantas coisas aconteceram na vida de Davi. Davi traz a arca para Jerusalém. Outro episódio marcante, né? Ele vai lá, busca a arca e vem dançando, né? Vem alegre, até Mical o ignora, né? Falando, você está fazendo isso, está fazendo um papel de ridículo, né? Mas olha quantas coisas aconteceram na vida de Davi. Então, Davi vai lá e busca a arca para Jerusalém, né? Teve também a queda e a restauração de Davi, quando acontece, né, aquele episódio
da queda de Davi, né? Mas Deus o restaura, né? Quando o profeta chega e conta aquela historinha para ele sobre a ovelha, né? E ele fala, esse homem tem que morrer, mas aí o sacerdote fala assim, esse homem é você. Ele se humilha, ele se prostra na presença de Deus, ele se arrepende, né? Então são episódios que acontecem na vida de Davi, que pode acontecer na minha e na sua vida. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida, né? Então mostrando que Davi era um ser humano, como eu e como você, mas como Davi nós também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então a Bíblia vem relatando assim tantas coisas na vida de Davi, mostrando que para mim e para você também não é diferente. Nós podemos ter essa declaração de Deus para a nossa vida, homens e mulheres segundo o coração de Deus, né? Basta nós colocarmos o nosso coração na presença de Deus e deixa que Ele nos molde cada dia. Então vamos ver alguma coisa aqui, né? Depois desses tantos episódios que aconteceram na vida de Davi. O que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus? O que o distinguiu dos demais monarcas a ponto da sua vida servir de referencial para avaliar todos quantos vieram depois dele? É isso que eu quero mostrar para vocês, né? O que aconteceu? Constantemente encontramos expressões que classificam os reis como os que governam bem porque andaram no caminho de Davi. Olha que interessante, né? Então, assim, muitas pessoas eram homens, né, reis que estavam no trono, né, e que falaram assim, eles andaram no caminho de Davi, ou seja, eles fizeram coisas boas que Davi também fez. 2 Reis 22:2 diz assim, e ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, né? Aqueles homens seguiram o caminho de Davi, né? Podemos pensar assim, nós temos também seguido, né, o caminho de Davi, porque Davi agradou a Deus, o coração de Davi era um coração segundo a vontade de Deus. Os que governaram mal, pois não fizeram o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi. 2 Crônicas 28:1, nós vemos um rei aqui que não fez. Olha o que diz o versículo. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Então, é como se Davi fosse a referência, né? Então, assim, nós temos feito o que Davi fez. Nós temos tido o coração de Davi, um coração segundo o coração de Davi, segundo o coração de Deus. Acreditamos que há indicações nas Escrituras que nos permitem identificar alguns traços do caráter de Davi que levaram a ser considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração dele. Então, vamos ver aqui. Primeiro, um homem pronto para servir. Davi era um servo, né? Davi deu esse testemunho, Davi teve esse caráter na vida dele. Davi serviu voluntariamente a sua geração. E nós temos servido a nossa geração? Como tem sido o nosso proceder, né? Sabe uma coisa muito bacana que na igreja nós temos assim, a igreja é como se fosse um estágio, né, na nossa vida. Na igreja nós aprendemos a falar em público, na igreja nós podemos trabalhar, na igreja nós podemos servir, né, de coração. Então assim, olha como que Deus é tremendo na nossa vida. Quando nós colocamos o nosso coração para servir ao Senhor, gente, a igreja é um lugar de fazer estágio, né? A igreja é um lugar da gente poder colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer, aquilo que Ele quer que façamos. Se você não tem colocado o seu coração, né, nas coisas de Deus, você está perdendo a oportunidade. Por quê? Um lugar onde nós podemos fazer tantas coisas, né? Um lugar onde nós podemos aprender. Deus nos chama e isso nós podemos fazer isso na obra do Senhor. Quando nós fazemos isso na obra do Senhor, nós estamos demonstrando
né, que estamos prontos a servir. Quantas coisas boas nós temos feito, nós temos ajudado pessoas, nós temos, quando a gente vem para a igreja, nós somos testemunhas para outros, a gente tem falado sobre isso, né? A gente tem pegado até o exemplo da vozinha, né? Só da vozinha entrar para a igreja, né, com a idade que ela tem, né, mas quando ela vem para a casa do Senhor, gente, é um testemunho fantástico. Então nós podemos servir ao Senhor de várias formas. O fato de congregarmos, não agora que a gente não está podendo, a gente está congregando de forma diferente, né? Mas assim, quantas coisas nós perdemos a oportunidade de fazer na obra do Senhor? E aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para fazer, a gente tem feito com desleixo, a gente tem feito de qualquer maneira, ou a gente não tem nem querido fazer, a gente não quer fazer, né? A gente está perdendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Então, Davi serviu voluntariamente sua geração. O texto de Atos 13:36, na versão atualizada, traz a seguinte redação: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Ele viu corrupção, mas ele serviu a sua geração. Ele deixou testemunho. Qual o testemunho que nós temos deixado na nossa geração? Qual o testemunho, né, que as pessoas na igreja, que as pessoas, nossos vizinhos, que as pessoas, nossos parentes têm visto em nós? Nós temos tido um coração pronto para servir? Paulo fez uma importante afirmação sobre Davi. Olha, Paulo, né, depois de muito tempo, ele fala sobre Davi, quando diz que ele viveu para servir. Nessa declaração observamos o segundo monarca de Israel sendo um ajudador do povo, e não o contrário. O povo era o ator principal e Davi o coadjuvante. Talvez isso nos surpreenda pelo fato de estarmos tão acostumados a contemplar muitas vezes os líderes sendo servidos e nunca serviu. A gente vê isso, muitos líderes estão, tem alguém para carregar sua bolsa, tem alguém para servir, né? Isso já aconteceu várias vezes. A gente está, às vezes, no acampamento, né? Tem a fila, né? O pastor tem que ser na frente, ele tem que ser servido, né? Assim, em parte, né? Honra quem tem honra, mas assim, somos seres iguais, nós estamos para servir. E Davi, ele fazia questão de servir. A gente vê aqui na nossa igreja, né? A gente sempre fala do pastor Wilson, da pastora Noemi, né? Pastor Antônio, como eles têm servido, né? Aqui, e a gente olhando por aí, quantos líderes estão numa posição trocada, né? A gente fica até triste, né? Mas nós temos a oportunidade de servir, ter um coração de servo, né? Então o povo era o ator principal. Era para ser o contrário, se fosse, né? Tem o homem segundo o coração de Deus, o rei, né? Mas aqui fala que o povo era o ator principal e Davi o coadjuvante. Talvez isso nos surpreenda pelo fato de estarmos tão acostumados a contemplar muitas vezes os líderes sendo servidos e nunca servindo. Entretanto, a mensagem que resume bem o coração da Bíblia pode ser sintetizada pela palavra servir, né? Servir foi a missão do Filho de Deus. Olha que lá em Mateus 20:28, né? Jesus, ele veio para servir, olha, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Foi assim também que Davi fez. Ele tinha um coração, né, de servo. Davi serviu a Deus com propósito. Você tem servido a Deus com propósito? Olha aqui, vamos ver sobre isso aqui, né? Há outro fato sobre Davi registrado no texto de Atos 13:22, que merece a nossa reflexão. Olha que interessante. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa escritura é digna de uma atenção especial, porque o próprio Deus é quem dá testemunho de Davi, e é ele quem declara que encontrou Davi e que este fará toda a sua vontade. Este rei serviu a sua geração, no entanto, o seu servir foi segundo a vontade de Deus. Davi viveu para o eterno e, consequentemente, viveu para os outros. A vontade de Deus parece aqui como o que tem determinado e o que será feito. Este homem, com o seu coração de servo, realizou aquilo que o Senhor esperava. Ele serviu a sua geração e, assim, pagou a dívida moral e política que tinha com esta. Todos nós, de alguma forma,
de alguma forma somos devedores à geração que pertencemos. Por isso é importante discernirmos o que o Senhor está pedindo de nós. Olha que interessante, né? Nós nascemos com um propósito e nós só vamos entender o propósito para qual nós fomos chamados se nós tivermos o coração atento a ouvir aquilo que Deus tem para falar, fazer através de nós. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Muito interessante, né? É importante discernirmos o que o Senhor está pedindo de nós. Nós não passamos nessa terra simplesmente por passar, não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para que a gente marque pessoas, para que a gente seja bênção na vida de pessoas. Eu sempre falo isso, né? Como é bom a gente saber histórias, né? Passa anos e anos e anos e anos, alguém chega perto de nós e fala assim, como você me abençoou um dia? Às vezes você fala assim, o quê? Né? Nem lembro, né? Mas a gente faz as coisas, se a gente estiver dentro da vontade de Deus, a gente vai fazer. Às vezes a gente está fazendo achando que não está fazendo nada, mas está fazendo uma diferença enorme para aquele que está ao nosso lado, né? Isso é muito bacana. Quando nós temos a nossa sintonia, né, entre o Espírito Santo, ele nos leva a fazer coisas que faz diferença na vida das pessoas. Pastor Wilson mesmo tem um testemunho maravilhoso esses dias que aconteceu, né, que ele estava vindo e viu um casal que tinha acontecido um acidente. Não sei se ele já contou, acho que ainda não contou, não. Estou até passando aqui na frente dele, né? Mas ele pôde ajudar aquele casal, né? Que tinha, parece, caído num buraco e as rodas da moto estragou. E Deus fez coisas maravilhosas ali, mesmo que ele não entenda, assim, mesmo que ele não viu o resultado, mas ele estava ali para servir. Né? A história é muito bacana, a hora que ele puder contar esse testemunho, muito legal. Tipo assim, ele voltou alegre de saber que ele pôde ajudar alguém que cruzou o caminho dele. Mesmo que ele não saiba o resultado, mas lá na frente tem alguém dizendo assim, Deus mandou um anjo para me ajudar. Como foi bom aquele dia que alguém passou ali, né? Aquele moço passou e me ajudou. Gente, isso é cumprir o propósito que Deus tem determinado para nós, independente de termos, sabermos o resultado ou não, mas saber que Deus, ele te usou para abençoar alguém. Isso é muito bacana, né? Então, mesmo que você não saiba, mas lá na frente alguém está contando a sua história. Imagina, você saber que alguém está contando a sua história para o bem. Isso é fantástico, né? Então, é uma das características que tornava Davi o homem segundo o coração de Deus. Davi viveu para o eterno e, consequentemente, viveu também para os outros. Quando nós vivemos para Deus, nós vivemos para as pessoas, nós servimos as pessoas, né? Nós vimos lá o exemplo de Jesus. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, quando nós vivemos para o eterno, para Deus, consequentemente nós abençoamos vidas. Um homem pronto para querer. O menor da casa de Jessé se tornou o maior em Israel. Quantas pessoas falam assim, mas eu não sei escrever, não sei ler, não sei fazer isso. Independente, Deus pode te usar grandemente, Deus pode te usar onde você for. Então se disponha na presença do Senhor. Segundo os melhores intérpretes, Davi deveria ter entre 15 a 20 anos na época em que foi ungido por Samuel como futuro sucessor de Saul. Nessa ocasião, ele, por certo, não sabia da grandeza de que agora desfrutava como rei. Sem dúvida, isso mostra a grande fé que Deus demonstrou no Senhor e nas suas promessas. Do ponto de vista humano, o futuro era distante e incerto, já que Deus não lhe antecipara os detalhes da sua unção. Imagina, com 15 a 20 anos, sei lá, ele foi ungido rei, mas ele não sabia o que ia acontecer lá na frente. É interessante que Deus tem projetos para a nossa vida, mas Ele não fala como é que vai ser essa caminhada. Ele não fala como é que vai ser cada passo que a gente vai dar. Mas quando nós nos colocamos, né, nas mãos do Senhor, pronto para crer, né, para servir, para fazer a vontade dEle, gente, não tem outro caminho a não ser vitórias. Lá na frente, Deus tem bênçãos para nós e vale a pena. Mesmo, como diz aqui, né? Mesmo que seja um futuro distante e incerto, já que Deus não lhe antecipara os detalhes da sua unção, ele se tornou um grande líder de Israel,
um grande rei, né? Que hoje nós estamos falando sobre ele aqui. O pequeno pastor que realizou proezas com o poder da fé. A fé que Davi o transformou em um grande, a fé de Davi o transformou em um grande homem. Imagina ele perante aquele gigante, né? De fato, é a fé que está por trás de cada uma das suas ações. Uma das primeiras demonstrações públicas dessa confiança é quando ele enfrenta o grande filisteu. A cena mais impressionante do combate é quando a Bíblia afirma que, levantando-se o filisteu e ia encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Ele podia correr, né? Correr do gigante, mas ele correu de encontro ao gigante. E olha o que ele disse: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Imagina a cena, aquele menino, né, um jovenzinho matando um gigante com uma pedra. Aquele homem estava todo com um aparato, né, com lança, escudo, mas ele foi atingido por uma pedra. Nós sabemos que a pedra angular é Jesus, né? E quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Ele confiou no Deus que ele servia. Aquela pedra, né, estava com ele, aquela pedra, né, que atingiu aquele gigante. Essa pedra, esse Jesus está conosco e ele pode nos ajudar em qualquer batalha que nós enfrentamos. Apesar de já termos visto em detalhes esse duelo, vale a pena relembrar que aos olhos naturais isso parecia o quê? Uma corrida rumo ao suicídio, porém na expectativa da fé do jovem pastor era a corrida da vitória. Muitas vezes nós olhamos e nós achamos que agora eu vou morrer, né? Eu não sei se vocês viram um videozinho que acho que foi, eu até coloquei também no da igreja, né? De um homem, aliás, eram dois homens, eles estavam sim, como se fosse num campo de batalha, né? E vinham homens muçulmanos, parece, né? Sei lá, eles com armas e falando: vocês precisam negar Jesus. Um falou: eu não quero nada com Jesus, não, né? Eu nego Jesus. E ele saiu para lá. E o outro, ele começou a falar que não negava Jesus. E ele de repente, ele começou a cantar, mas ele cantava com tanta unção que aqueles homens atiravam e nada acertava aquele homem. Então, assim, parece uma corrida rumo ao suicídio, mas na expectativa da fé do jovem pastor, era a corrida para a vitória. Pensa nisso. Se você está enfrentando problemas, se você tem fé em Deus, se você tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, creia que a vitória é certa, que o Senhor está com você, então você não precisa temer. A fé de Davi estava por trás de cada uma das suas ações e transformou em um grande homem. Olha que bacana. A fé de Davi estava por trás de cada uma das suas ações e a transformou em um grande homem. É assim quando nós servimos ao Senhor. É assim que nós temos que ver e é assim que Deus nos faz quando nós cremos nele. Um homem pronto a se humilhar. Quando buscou reconciliação com o Senhor, Davi era um homem de diálogo e pronto tanto para perdoar como para humilhar. Quantas pessoas, elas pecam, mas elas não têm coragem de se arrepender. O coração o coração está duro. É tipo assim, não se arrepende. Continua falando mentira, continua sendo orgulhoso, continua sendo prepotente, né? Mas não tem o coração que perdoa, o coração que se humilha. Sem dúvida, essa era uma das maiores virtudes de Davi. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então, busca o Senhor, pede a Deus para transformar o seu coração. Você errou, você pecou, você fez alguma coisa que não agrada a Deus. Tem um coração arrependido, um coração quebrantado diante de Deus. Isso fazia toda a diferença na vida de Davi. E é o que precisa acontecer na nossa vida. Davi era um homem de temperamento forte, mas também de coração quebrantado. Podemos demonstrar isso com apenas dois fatos: o ocorrido de Betseba, esposa de Urias, e o incidente do censo, né? Quando ele vai, pede, esqueci o nome do guarda lá, que ajudava ele lá, ele pediu para ir fazer o censo, né? E Deus fala assim: não era isso que é para fazer, né? Ele se humilha, ele tem um coração quebrantado.
No primeiro e mais dramático caso, observamos Davi reconhecendo o seu erro e obtendo como resposta do profeta a garantia do perdão de Deus. Gente, quando nós arrependemos, Deus nos perdoa, Deus nos muda, Deus nos transforma. No Salmo 51, toda a sua interioridade é derramada diante de Davi. Ele fala, né? Olha, eu fui concebido em pecado, né? Enquanto eu calei, os meus ossos, eles se envelheceram, os meus gemidos todos os dias, né? Ele se derrama diante do Senhor no Salmo 51. Somente um homem realmente arrependido e com o coração quebrantado faz uma oração tão pura e sincera como é descrita naquele texto. Leia depois o Salmo 51 com bastante atenção para você ver como que o coração de Davi estava ali descrito naquele salmo. O caso do censo é relatado na Bíblia como algo que pareceu mal aos olhos de Deus, né? Deus não gostou daquilo não, mas ele teve um coração arrependido. Sendo cabeça do povo, o ato de Davi trouxe consequências terríveis para a nação, provocando morte de milhares de pessoas por meio de uma praga enviada por Deus. Então, logo se deu conta do mal causado, Davi quebranta-se mais uma vez diante do Senhor e disse Davi a Deus. Olha como que foi a oração de Davi. Não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz mal, mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigar o teu povo, né? Quando o povo começou a sofrer, né, que Deus fala assim, olha, porque você fez coisas ruins, porque você não me agradou aqui, você fez esse censo aí que não era para fazer, contar o povo que não era para contar, a vitória quem dá sou eu, né? Mais ou menos assim. Ele fala assim, você tem 3 opções, que é fome, praga e qual castigo você quer? Esqueci o outro agora, e Davi agora vira e fala assim, eu quero estar nas mãos dos Deus vivos, né? Aí, só que Deus vem agora com praga e começa a castigar aquele povo por causa do pecado de Davi. E ele faz essa oração. O que esse povo fez? Se alguém errou aqui, esse que errou foi eu. Muitas vezes nós erramos e a gente sempre coloca a culpa no outro, né? A gente mente, a gente faz qualquer outra coisa para colocar a culpa no outro, mas é como se a gente não tivesse errado. Davi fazia o contrário. Davi falou assim, eu que errei, esse povo não fez nada, eu pequei contra o Senhor. No Salmo 51 também ele fala isso, né? Eu pequei contra ti, eu pequei. Então, isso era uma demonstração, né, de como era o coração de Davi, que a gente possa aprender como ele, né? Quando buscou reconciliação com o próximo, pelo menos em 2 situações específicas, Davi demonstra ser um homem disposto a construir relacionamentos. Primeiramente, perdoando Saul. Lembra quando ele perdoou Saul? Ele teve ali para matar Saul, ele podia ter matado Saul, mas ele falou assim, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Não vou fazer isso não, né? E muitas vezes nós temos essa oportunidade, a gente quer matar, né? A gente quer acabar com a raça daquela pessoa, mas Davi não, Davi, ele falou, não posso fazer isso. E Davi também depois perdoou Saul. O que ele fez, né, com a família de Saul, que foi Mefibosete, né? Então, assim, é muito legal o coração de Davi. Primeiramente, perdoando a Saul quando esse o perseguia para matá-lo, e depois, quando foi procurado no deserto por Abigail, esposa de Nabal. Lembra disso? Quando Nabal ele pediu lá para ajudar, e Nabal falou: não vou ajudar, não. E Davi ficou bem irado, né? E convocou o povo, nós vamos lá, vamos acabar com tudo que é dele. Mas aí Abigail vem, apazigua, e Davi ouve uma mulher. Davi fala assim, não, tudo bem, eu vou acalmar o meu coração, não vou fazer isso não. Então, Davi sempre se voltava para si e via, né, como que ele era rude, mas que aí ele se colocava na presença do Senhor e ele vinha com arrependimento, ele tinha um coração mudado, né? Ele tinha um coração moldável na presença de Deus. Que bacana que é Davi, a história de Davi. Quanto a Saul, como já vimos, seu ódio e fúria em relação a Davi não tinha apenas uma origem humana, mas também diabólica. No caso de Nabal, sua falta de cordialidade, diplomacia e bom senso indignaram Davi, que estava posto a cometer uma chacina. Mesmo estando preparado para cumprir o seu intento, Davi recebe Abigail, mulher de Nabal, que por meio de um diálogo o convence de não executá-lo.
Muitas vezes a gente está com tanto ódio que a gente não escuta ninguém. A gente não escuta ninguém. Davi aqui, ele escutou a mulher de Nabal. Ele podia ter matado todo mundo, mas ele escutou a mulher de Nabal. Davi era um homem de diálogo e pronto, tanto para perdoar como para humilhar. Você tem esse coração perdoador, um coração que se humilha na presença de Deus, um coração que arrepende dos seus pecados, uma pessoa que olha para si e fala assim, eu errei, esse pecado foi todo meu, Senhor, me perdoa, me ajuda, né? Será que nós temos tido esse coração? Deus possa nos ajudar, né? Então a conclusão é, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, no entanto, como aprendemos, isso não significa que fosse isento de falhas ou imune ao pecado. Ele teve seus acertos, mas também teve erros, né? Os aspectos do caráter de Davi revelados nas Escrituras tornaram-no muito mais que um rei. Ele o transformaram em um líder, servo, um homem segundo o coração de Deus até hoje. Ilustra as histórias bíblicas até para as crianças, né? Inspira vocações e serve de referencial para nós. Então, a história de Davi é muito fascinante. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, por que eu trouxe essa palavra? Por que Deus colocou essa palavra? É para mostrar que eu e você temos solução, né? Que eu e você nós podemos ter um coração segundo o coração de Deus. Que Deus possa escrever uma nova história na minha vida e na sua vida. Mas não esqueça, né? Que você tem propósito. Deus pode te usar para abençoar pessoas. Deus pode te abençoar para você fazer uma nova história, para mudar a sua história, para a sua história ser contada de forma magnífica, como nós contamos a história de Davi. Então, a Bíblia mostra, né, que eu e você também podemos ser como Davi. Davi teve erros, assim como eu e você. Ele teve erros, mas ele teve acertos, porque ele tinha um coração ensinável, um coração moldado, um coração segundo o coração de Deus. Que possamos ser assim também, né? Então tem uma aplicação aqui para nós. Davi conheceu o Senhor e sabia que ele era poderoso para livrar e transformar o homem pecador. Davi conheceu o Senhor de modo pessoal, pois andava em sua presença. Conheceu o Senhor por experiência própria e não porque ouvia falar dele. Essa faz a grande diferença, né? Precisamos ter essas experiências com Deus. Para ser homem e mulher, segundo o coração de Deus, se faz necessário conhecê-lo e viver inteiramente com ele, obedecendo-lhe em tudo. E no finalzinho tem um versículo para mim e para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vamos colocar em prática essa palavra que traz vida, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que nos ajuda a ser melhores cada dia mais. Amém? E Deus abençoe a minha vida e a sua vida no nome de Jesus. Que Deus possa transformar o meu coração cada dia mais em coração segundo o coração de Deus. O meu e o seu, se você quiser. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Não, que não venha passar essa geração, Senhor, e que eu venha, Senhor, ser trocado por outro, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer, mas que eu mesmo possa completar a minha carreira, que eu possa fazer aquilo que está no teu coração, que eu possa ser, ó Deus, uma mulher segundo o teu coração, que nós possamos fazer aquilo que lhe agrada. Que possamos servir, Deus, aquele que está perto de nós. Que possamos, ó Deus, escrever uma nova história. Que pessoas possam olhar para nós, ó Deus, e ver que somos diferentes, porque nós cumprimos e cada dia que passa nós temos cumprido aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Queremos ser diferentes, ó Deus. Queremos, ó Deus, ter um coração igual ao do Senhor Jesus, que deu exemplo para nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda cada dia nessa nossa caminhada. Nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração que ouve, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia. Em nome de Jesus. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Fica com Deus.